Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo sábado, vídeo saindo cedinho, então, para dar tempo de você apostar neste acumulado. Então, Loto Fácil de ontem, do concurso 3.354, acumulou, ninguém acertou a faixa dos 15 pontos. E para 14 pontos, pela quantidade de ganhadores que eu estou vendo aqui, 304, e ter pago um prêmio de R$ 1.356,31, provavelmente, né, a arrecadação não deva ter sido tão boa, ou muita gente ficando aí na faixa dos 13, 12 e 11 pontos. Portanto, tá aí, então, tá concurso acumulado, então dá tempo de chamar todo mundo, lembrando que a maioria das lotéricas aí fecha meio-dia, 1 hora da tarde, né, com alguma exceção aí de lotérica dentro do shopping, que fecha um pouquinho mais tarde. E a gente pode utilizar o site da Caixa, o Loterias Online, né, que você consegue fazer a aposta então até a noitezinha, tá? Mas normalmente de sábado costuma dar problema, então se você for fazer, já faça bem cedinho aí para não ter surpresas. Fechando aqui então. Vamos lá então, dezenas na tela, 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24 e 25. Hoje as 4 dezenas pilares, a 01, 02, 24 e 25, né? Por quê? Porque a gente sempre espera que inicie ou com a 01 ou com a 02 e finalize ou com a 24 ou com a 25. Né? Aconteceu as duas coisas, né? Iniciou com a dezena 01, finalizou com a dezena 25 e saiu as 4 dezenas pilares. Porém, a gente sempre coloca de 2 a 3 dezenas, pelo menos nos nossos jogos. Bom, chamou atenção aqui, né, duas coisas, né? Fibonacci, que estava em tendência, a gente estava buscando essa tendência, né? Lembra que eu falei que era um palpite fora do padrão, né? Jogar 6 números de Fibonacci por conta apenas do atraso. Agora, uma outra coisa aqui que me chamou a atenção foi 12 repetidas do último concurso. A gente pode até abrir bem rapidinho isso daqui para saber quantas vezes isso já aconteceu. Então eu venho, depois de logado, venho aqui na minha área de estatística, abro a caixinha de opções e procuro essa opção aqui, ó, concursos anteriores. Bom, demora um tiquinho para carregar aqui, tá? Porque tem bastante informação na tela. Bom, para mim hoje carregou bem rápido. Tá aqui então, 12 dezenas repetidas do concurso anterior, só havia acontecido 55 vezes, contando com o concurso de ontem, então, 56 vezes que aconteceu esse evento. Por isso que está zerado aqui o atraso, o último concurso, então, o concurso de ontem, a cada 60 concursos em média que esse evento aparece. Então, para lá de raro, hein? Menos de 2% que acontece isso daí. Pode ter sido isso daí, o fato de ter acumulado. Porém, né, muita gente tem o hábito de jogar com as dezenas do concurso anterior. Então, essa ferramenta aqui se chama Estatísticas de Repetidas do Concurso Anterior. Você tem o quadro que indicando quantas vezes cada quantidade já aconteceu. Então, perceba que eu estou sempre apostando em 9 dezenas do último concurso por conta aqui, olha, deste dado aqui, tá? Que é a parte de frequência. 9 dezenas já saiu em 1097 concursos. Então, a cada 3 concursos, em média, né, sai 9 dezenas do concurso anterior. Uma coisa que mudou aqui faz um tempo já foi 8 dezenas também do concurso anterior. Antigamente era 9, 10 e 8, agora mudou. Então tá 9, 8 e 10. Tá vendo que esse número aqui é o maior depois desse daqui. Tá? Então, se você for fazer alguns jogos, tenta, né, concentrar a maior parte dos seus jogos repetindo 9 do último concurso e você utiliza aqui essa opção mesmo não estando sinalizada. Eu prefiro, neste caso, escolher a opção que mais acontece, que é repetir 9 do último concurso, e a segunda opção sinalizada. Então teria que ser essa daqui, 8, como ela não está sinalizada, eu vou então para 10. Então eu vou concentrar os meus jogos montando de 9 a 10 repetidas do último concurso. Beleza? Podemos fechar aqui. Então, na região dos primos veio 5 dezenas, 6 na cruz, 8 ímpares, 9 na moldura, 6 de Fibonacci, 5 na progressão, repetiu 12 do último concurso, padrão de linhas
43332, padrão de colunas 44322. Tá aqui então. Essa é a tela inicial para a gente poder entender quantas bolinhas tem vermelhas e quantas bolinhas tem verdes. Lembrando que bolinhas vermelhas são as famosas zebras, são coisas que a gente não aposta. No caso dos palpites, eu gerei, então eu acertei essas 6 dezenas de Fibonacci, porque eu estava acompanhando as tendências. Aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos. A 13, então, está sendo a melhor dezena, a melhor performance é a dezena 3 nos 10 últimos concursos, enquanto a 6 é a pior delas. Então, desse conjuntão aqui de 10 dezenas, você vai escolher de 5 a 8 dezenas. Aqui no grupo B das intermediárias, você vai escolher de 3 a 4. E o que sobrar, que vai dar entre 3 e 6 dezenas aproximadamente, você vai escolher desse último grupo. Esse é o momento para você só dar um pausa no vídeo aí e deixar o seu like, deixar o seu comentário lá no final, porque é importante para mim e para a plataforma também. Dando uma corrida aqui, olha, na nossa ferramenta excluir colunas, tá? Sempre carrega esse R5 e faça 14 pontos, que é essa matriz 25, 20, 14, 15, 56, 01, né? Traduzindo tudo isso daqui. Esse 25 aqui significa que aqui dentro tem 25 números, vai do 01 até o 25, ou seja, estamos trabalhando com todos os números da Loto Fácil. Esse 20 aqui significa que tem 20 colunas, então primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna até a 20ª coluna. E você pode ver que aqui em cima, depois da 20ª coluna, coluna 21 não existe porque está desabilitado, tá vendo? Não tem nada aqui, né? Nem aparece nenhum número, então não existe coluna 21. Então esse 20 seria a quantidade de colunas, ou se você preferir, né, quantidade de dezenas no volante. É possível se jogar com 20 dezenas, a caixa permite até no máximo 20 dezenas, porém seria um preço muito caro para se apostar num único volante. E aqui a gente tem 56 jogos. Esse 14 aqui significa que aqui dentro tem uma premiação garantida de 14 pontos. Garantida como, né? Aí a gente entra no quarto parâmetro aqui, que é esse 15. A condição é que a gente acerte as 15 dezenas dentro das 25 que a gente vai estar jogando. Ora, estamos jogando com todas as 25 dezenas, então a gente vai acertar as 15 dezenas. Isso daqui se torna verdadeiro, então aqui matematicamente já tem 14 pontos garantido. Esse 56 aqui significa que são 56 grupos de 20 dezenas. Se você olhar aqui, olha, você vai ver que tem um total de matriz 56. Esse 0 significa que não tem dezena fixa construída aqui dentro da matriz. E esse 1 aqui significa que tem pelo menos uma premiação, né, nessa matriz aqui. O que a gente precisaria fazer é apenas acertar 5 desses 6 números que aparecem dentro dessas caixinhas de 14 pontos aqui. Então, as próprias 56 matrizes, elas premiaram 3 delas com 14 pontos. E se a gente pegar e desdobrar aqui esse conjunto de 6 tomados grupos de 5 a 5, a gente teria 17 possibilidades aí de fazer os 14 pontos, acertando apenas 5 dezenas. Qualquer uma das linhas aqui daria o prêmio para a gente, tá? Não tem só essa matriz, você tem outras matrizes, então aqui a coleção, né, é o grupo de matrizes com 20 dezenas, aqui a gente tem o grupo de matrizes com 19, 18, temos mais também, no caso matrizes de 21, matriz de 22, matriz de 23, matriz de 24. Quanto maior a matriz aqui, mais dezenas você precisa acertar dentro das caixinhas aqui, né, para dar o total de 15 aqui. Então a lógica dessa ferramenta é bem simples. Se eu escolher, por exemplo, uma matriz de 19 dezenas, vamos pegar essa daqui, olha, que tem 14 pontos também em todos os concursos. Eu clico, espero a ferramenta fazer todo o processo de conferência aqui da matriz em relação ao último concurso registrado. Então ela está fazendo a primeira etapa, que seria a conferência, né, se teve algum prêmio. Se aparecer esse alerta, você não faz nada, deixa carregar. Agora ele está montando as estatísticas dentro aqui da ferramenta e já sumiu, já está prontinho para a gente poder trabalhar. Então aqui a gente tem 192 grupos de 19 dezenas. Então agora a gente não precisaria mais acertar 5 números, a gente precisaria acertar apenas
4 desses 5 números aqui. Então, qualquer combinação, eu clico aqui nesse desenho, a gente teria 5 possibilidades, acertando apenas 4 números, de um total de 01 até 19, faria também os 14 pontos. Então, ferramenta ideal aí para bolão, né, para quem tem casa lotérica, é perfeito, então, para você fazer variações de jogos. Fechando aqui, então, e o ciclo, hein? Não fechou o ciclo, gente. Que coisa, hein? Então, isso daqui ainda está sinalizado, isso daqui não pode mais acontecer, fechamento de ciclo com 3 concursos, porque a gente já tem 3 concursos. O concurso de hoje à noite, então vai ser o 4º concurso do ciclo, e pode se fechar. Lembrando que o último ciclo também se fechou com 4. Agora a gente tem 2 dezenas pares. Será que fecha? Né? Será que não fecha? Eu acredito que muita gente utilizou, né, as dezenas que faltavam para fechar o ciclo, por isso acumulou, né, e por conta também das 12 repetidas do último concurso. Tá aqui então 3 dezenas, né, 3 concursos dentro do ciclo de número 712, faltando as dezenas 4 e 6 para fechar. Se você acredita que vai fechar mais uma vez com 4 concursos, é só você colocar essas 2 dezenas como fixas. E dando um pulinho aqui, voltando aqui, tá? Eu organizei as 25 dezenas em 3 conjuntinhos aqui, e aqui nessa tela aqui eu separei em 3 grupos de 17, 18 e 19. Eu vou deixar lá no gerasorte.com.br para você copiar e colar, e aí você já aproveita e copia e cola também os jogos prontos, que eu sempre, né, costumo deixar prontinhos aqui, né, construídos antes de começar a gravar o vídeo. Esses 20 primeiros jogos aqui são 20 jogos gerados dentro do padrão. Esses outros 20 aqui temos 3 condições específicas. De 9 a 10 repetidas do último concurso. Bom, como saiu 6 números de Fibonacci, eu volto agora para a minha preferida, que é 4 números de Fibonacci, e coloquei também de 7 a 8 ímpares. Se acontecer tudo isso ao mesmo tempo, é bem possível que tenha uma boa estrutura de premiação aqui, e aqui você pode trabalhar, né, todos esses jogos aqui, né, criando mais jogos, ou simplesmente transformando esses jogos, substituindo de 1 a 3 dezenas de cada uma das linhas. E vamos então para o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Não tivemos nenhuma máscara, né, desta vez, né, porém a dezena 06 aqui, né, se mostrando bem ausente. Ela está bem complicada, está bem difícil aí nos 10 últimos concursos. Será que ela volta? Uma outra coisa agora para se levar em consideração é a dezena 01, que está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 concursos consecutivos, né? 6 concursos presos, assim como a dezena 13 e 14. Então essas dezenas aqui, olha, você pode já separar esse grupo, 01, 13, 14, 16 e 18, que provavelmente, né, pelo menos 2 deles vão falhar, com toda certeza, não tenha dúvida. E dezena 06 a gente espere que volte, né, com toda certeza. Dezena 01 então continua presa, dezena 13 continua presa, 14 continua presa, 16 continua presa, 18 continua presa, 19 era um retorno após a falha, não retornou, e as dezenas 03 e dezena 25 pode se tornar presa a partir de hoje se elas forem sorteadas, tá? Então, vai alcançar 4 concursos, vai ser considerada presa, né? Não temos mais nada para falar, foi uma distribuição até que equilibrada, né, dentro de cada uma das linhas. E a gente tem também aqui no Gera Sorte as máscaras de linhas individuais, tanto para linhas quanto para colunas, que você também pode acompanhar. Então esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Já falamos sobre o ciclo, então podemos fechar o ciclo. Números primos, agora estatísticas individuais, então os grupos agora individuais, números primos, né, esse conjunto aqui de números que estão em cor de rosa. Você tem aí tendência para ver 4, 7, 8 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 4, 5 e 8 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 6, 7 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 7, 10 e 12 dezenas. Números de Fibonacci, então acendeu minha queridinha aqui, que é 4 números de Fibonacci, porque ela é disparado o que mais acontece. Então você só tem o trabalho de vir aqui, olha, dentro dessas 7 dezenas,
escolher aqui 4 números que com certeza, né, e inclusive não repetindo os números que aconteceu no concurso anterior, vai sempre fazer um bom jogo. Então, tendências para vir 1, 2, 3 e 4 dezenas. Progressão aritmética, tendência para vir 3, 4 e 6 dezenas. Ciclo dos primos, dezena 11, 19 para fechar. Ciclo da cruz, dezena 11, 12 e 23 para fechar. Ciclo dos ímpares, fechou. Ciclo da moldura, dezena 4 e dezena 6 para fechar. Ciclo de Fibonacci, dezena 21, portanto, provavelmente aí vamos ter um fechamento de ciclo com 3 concursos de novo, hein? O último fechamento de ciclo aqui de Fibonacci foi com 3 concursos. Hoje a gente já tem 2 concursos, está faltando a dezena 21, é bem provável que ela saia e feche também esse ciclo. E ciclo da progressão, faltando 4 dezenas para fechar esse ciclo. Bom, sabadão, né, abençoado para todos vocês. Convoquem todo mundo, hoje é dia de chamar toda a galera, colocar um jogo a mais aí, eu vou estar torcendo e espero aqui o seu like e o seu comentário no próximo vídeo, tá bom? Até mais, gente!